Hello, everybody! Eu sou a professora Patrícia Crivalari e hoje vou dar continuidade à disciplina de mecanização agrícola. Hoje nós vamos falar sobre o último tema, que é a gestão e o gerenciamento das próteses. E para isso eu vou utilizar um slide que foi feito pela professora Franciele Morelli, lá da Unemat de Nova Mutum. Então, muito obrigada, professora. Vou compartilhar com vocês. Lembrando que nós somos da Unemat de Alta Floresta. E hoje vamos falar de técnicas no gerenciamento das próteses agrícolas. Como foi que surgiu, né, esse gerenciamento, essa necessidade de se gerenciar as próteses? Então, lá na década de 70, 60, 70, quando vieram junto com as novas terras aqui para o Cerrado, também vieram crescentemente o surgimento da mecanização agrícola, né? Principalmente na mecanização agrícola. E aí, a partir do momento que aumentou a mecanização na agricultura, também aumentou a importância de se gerenciar essa frota, né? Não só com as máquinas agrícolas, mas também com os caminhões, com a mão de obra, a manutenção, etc. E por que eu preciso fazer a utilização desse gerenciamento, né? Para que gerencia? Para que sistematiza? Por que eu tenho que administrar? Uma vez que a produção ela gera uma rentabilidade, eu também vou ter um custo para produzir tudo isso. E qual que é a ideia do produtor? Maximizar os seus lucros e minimizar as suas despesas. E por isso, com um gerenciamento, com uma sistematização, né, eu consigo administrar isso e verificar aonde eu estou tendo mais percas, né, onde eu estou tendo maiores custos e aonde que eu posso deixar de perder com isso, que também é uma forma de renda. Por isso, qual que é o objetivo aqui? Né? Tem como objetivo demonstrar técnicas de gerenciamento de frotas agrícolas de maneira que se possa conhecer o processo como um todo. Então, tudo que eu tenho ali na minha fazenda relacionado com a mecanização agrícola, eu vou gerenciar isso através de uma planilha de Excel, através de um software, para eu saber aonde que está ocorrendo cada custo, que foi o que a gente fez aula passada. Qual que é a vantagem disso? Eu tenho um controle de custo, organizo as minhas atividades, vou ter uma organização das minhas manutenções, então vou conseguir fazer uma eficiente periodicidade das manutenções, uma eficiência maior do trabalho, eficiência da máquina. E eu consigo até confeccionar os meus relatórios para eu mostrar como engenheiro, por exemplo, para os meus administradores. Ou se eu for a própria administrador da minha fazenda, para tomar decisões mais assertivas. E a otimização de tempo, né? Porque tempo também é dinheiro. E quais que são as desvantagens? Tem-se um custo de implantação, né? Tem que ter uma mão de obra para implantar esse gerenciamento, né? Uma mão de obra mais especializada, porque eu preciso ali, com a minha mecanização, de uma mão de obra mais especializada, tanto na manutenção, quanto na operação, né? Quanto se eu vou ter alguém ali para fazer essa administração de um software, de uma planilha, né? Para colocar tudo organizado, eu preciso dessa pessoa que faça apenas isso. Então, eu vou ter uma demanda de tempo para a manutenção do sistema, né? Para organizar tudo isso. Então, fazer um gerenciamento não é uma coisa assim do dia para a noite. A partir do momento que eu tenho ali uma mecanização, eu preciso me preocupar com aquilo, porque eu investi dinheiro nas minhas máquinas, né? E, consequentemente, eu precisei investir na minha fazenda de forma como um todo, no galpão, numa oficina. Então, quanto maior a minha frota, maior a necessidade de galpões, de oficinas, de, consequentemente, mecânicos ali à disposição, porque se eu tenho
uma grande quantidade de máquinas, aquilo pode estragar a qualquer momento, e principalmente quando eu estiver usando, né? Quando eu precisar utilizar, é que ela vai estragar. Então, eu preciso ter um mecânico à disposição ali para fazer a manutenção, né, corretiva ou preventiva na hora que dá problema. E aí, eu preciso de alguém alimentando um sistema para eu ter uma organização de tudo que eu tive de custo, de tudo que eu fiz durante aquele tempo. Então, eu preciso de alguém para alimentar esse sistema. Monitoramento e gerenciamento da frota de caminhões e máquinas agrícolas em tempo real. Então, eu preciso que isso seja na hora que eu fiz. Opa, comprei uma máquina, já vou cadastrar a minha máquina. Troquei os pneus, já vou cadastrar o meu pneu. Ela andou, fez uma semeadura, vou cadastrar o tempo que ela gastou para fazer aquela semeadura, o tanto de combustível que ela utilizou e assim, por conseguinte. Então, eu já tenho ali o meu estoque de combustível, sei o quanto que eu abasteci ela. Então, à medida que eu vou utilizando esse combustível, eu vou jogando no meu sistema e tudo isso em tempo real. Preciso que seja em tempo real. O monitoramento da frota utilizando uma combinação de mecânica, eletrônica e sistema de informação tem demonstrado seu potencial devido à redução dos custos dos equipamentos eletrônicos, os GPS e a possibilidade de transmissão de dados em tempo real via banda larga de celular a um custo reduzido. Então, olha só que legal. Eu já tenho uma transmissão online dos meus dados do campo para o sistema. Então, os programas de manutenção básica, pontos de abastecimento, oficina mecânica e pneus. Então, qualquer informação que eu tenha da minha frota relacionada com a minha produção agrícola, eu vou ter isso na palma da mão e no meu escritório ao mesmo tempo. Possuem versões para o Palm e celular com o objetivo de facilitar a captura dos dados utilizados pelo SISMA, que é o sistema, por exemplo, aqui, um sistema, um software que eu utilizo para fazer esses cálculos, alimentar o meu sistema ali. Obtemos como principal benefício o ganho de qualidade e produtividade, uma vez que as informações armazenadas em fichas preenchidas e digitadas manualmente no sistema, lá no meu computador, agora são descarregadas e transmitidas diretamente pelo meu celular, que é um sistema que eu faço, além de ser remoto, em tempo real, também online. Então, eu consigo utilizar tanto em um quanto em outro. Os custos envolvidos no uso dessa frota são bastante significativos. Então, para grandes propriedades, as despesas com mecanização podem atingir 65% dos gastos agrícolas. Isso depende muito do tipo de propriedade. Então, aqui, uma grande propriedade que utiliza de grande quantidade de máquinas e de caminhões, consequentemente. Por exemplo, para uma empresa sucroalcooleira, isso pode ser até maior em algumas vezes. A gente viu também lá na aula passada que tem empresas, né, de médio porte, propriedades de médio porte, que os custos geram aí em 20%, né, 30% dos custos relacionados à mecanização. Então, isso depende, certo? Depende da empresa que você está trabalhando. Mas os custos são altos. Olha aqui, 65% dos gastos agrícolas, né? Representado aqui só pela mecanização. Então, para um resultado positivo, é necessário um uso racional dos equipamentos e uma adequada gestão. Então, quanto maior for a minha mecanização dentro da minha empresa, né, maior tem que ser o meu gerenciamento de tudo isso. Por quê? Porque eu preciso saber o quanto que isso me gera de custo e o quanto que ela vai me gerar de produtividade. A parcela de combustível, tanto para veículos quanto para máquinas, tem uma maior representação nos custos variáveis, seguida dos custos de manutenção
peças, pneus, mão de obra e serviços externos. E também a lubrificação, que foi o que a gente falou na aula passada. Então, custos variáveis, o maior deles geralmente é o combustível, né? Dependemos do diesel aqui no Brasil. Para custos fixos, temos a parcela de salário, capital e as taxas. Essas porcentagens devem direcionar as prioridades de investimento na gestão e qualificação do investimento. Então, o gerenciamento mais simples, que visa ali gerenciar as atividades, a frota, os operadores, a manutenção, ele vai ser feito ali mais ou menos de cabeça. O produtor sabe, ele anota no papel, né? Ele faz um cálculo ali rapidamente. Ele vai tomar uma decisão sem o auxílio de ferramenta. Às vezes ele está acostumado, né? Você está acostumado como agrônomo a fazer aquilo, então você pode tomar uma decisão ali na hora sem o auxílio de ferramentas, né? E aí eu passo para o gerenciamento básico à medida que eu vou aprimorando os meus dados. Então, eu continuo fazendo ali o gerenciamento das minhas atividades, das frotas, mas eu já tenho um auxílio de ferramentas, eu já faço uma anotação mais detalhada, com planilhas de Excel, por exemplo, que eu consigo já trabalhar com os meus dados. Eu tenho um gerenciamento melhor do que é que eu estou fazendo na propriedade, o que está acontecendo ali, né? Mas ainda assim é um gerenciamento mais básico, a tomada de decisão é um pouco mais profundo, um pouco mais detalhada. E esse gerenciamento aqui, que é o gerenciamento com software, eu já vou conseguir todos os meus dados ali no final pronto, vou gerar relatório. Então, ó, eu vou gerenciar, além das minhas atividades próximas operadores de manutenção, eu ainda vou ter outros gerenciamentos. Por exemplo, os gastos que eu estou tendo por hora, por mês, por ano. Vou ter um relatório de quando eu quiser, de lá atrás eu vou conseguir fazer esse relatório. Então, eu tenho uma tomada de decisão mais precisa, porque eu tenho todos os meus dados ali disponíveis e o próprio software trabalha para mim. Então, o que eu tenho que fazer? A única coisa que eu tenho que fazer é alimentar o meu software. Ele faz tudo por mim. Então, eu consigo tomar uma decisão mais precisa, porque tem gente que trabalha nesse software para que ele realize da melhor maneira possível um relatório com todos os dados que eu preciso. Então, o que esse software me possibilita fazer? Cadastrar funcionário. Então, eu tenho operador de colhedora, operador de trator de pneus, trator de esteira. Eu consigo separar um por um dos meus funcionários, o que eles fazem, né? Jogar para onde que vai ser o custo de cada máquina, né? Os mecânicos, manutenção de motores, preventiva, corretiva de pequenos reparos. Então, eu já separo ali o meu pessoal, né? Os meus funcionários. E aí, no final, esse software pode até me falar onde foi que eu gastei mais com um operador para tal máquina, por exemplo. Então, eu cadastro ali o meu funcionário e coloco quais máquinas que eles vão operar, por exemplo. E lá no final do meu relatório, eu vou ter quanto que eu gastei de mão de obra com aquela máquina. Olha que legal. Então, vocês conseguem ter uma precisão melhor das informações que você tem na sua fazenda. Cadastro de frota. Consegue colocar todas as especificações dela no software. E aí, ó, coloca tudo que você tem ali. No momento que você comprou, se comprou um veículo novo, né? Coloca as minhas informações, à medida que eu vou utilizando, coloco a quilometragem. Quando que eu abasteci? Coloquei quantos litros? Qual que é o quilômetro que ele estava? Tudo isso vai me gerar um relatório depois, né? Cadastro de atividades, colheita, aplicação de defensivos. Eu consigo colocar item por item, detalhadamente, para me dar uma informação da maneira mais precisa lá no final, né? Cadastro de manutenção, o tipo, a troca que foi feita, se foi de óleo, de pneu, de filtro,
os consertos que eu realizei no meu equipamento, na minha máquina, o almoxarifado. Então, eu preciso, a partir do momento que eu tenho uma máquina, eu preciso também ter uma oficina e um estoque dos materiais que eu mais preciso. Então, peças, né, o estoque de ferramentas, estoque das, dos itens que mais quebram em cada máquina. Ah, é um parafuso, é uma porta que vive empenando, né? Então, tem que fazer todos esses cálculos, tem que ter isso na sua fazenda. E aí eu consigo fazer uma demonstração em um software de tudo isso. Eu vou deixar um vídeo para vocês, né, de um software falando sobre esses gerenciamentos, desde cadastro, desde de máquina, de pessoal, de consumo de combustível, etc., até o relatório. Tá bom? Então, vou deixar aqui para vocês, aqui embaixo, assistam para vocês terem uma ideia de como que se faz isso, esse gerenciamento através de um software e quais são as informações que ele pode te apresentar no final lá em relatório. Vocês vão ver que eles têm um grande gama de informações que ele pode te fornecer ali no final para a sua administração e para a sua tomada de decisão. E as considerações finais aqui, o que eu trago para vocês? Que é proporcionar uma facilidade no controle das atividades desenvolvidas pela frota, mas não só por isso, pela sua propriedade agrícola, né, de forma como um todo. E eu possibilito também confeccionar relatório para saber a situação da minha propriedade. Os relatórios podem ser diários de serviço, de consumo, de manutenção, de utilização, e isso facilita o controle de grandes frotas. Né? Então, quanto maior for a minha frota, melhor tem que ser o meu gerenciamento, certo? Vocês vão ver um pouco mais de planejamento e gerenciamento lá na disciplina de administração, na disciplina de planejamento, mas é muito importante que vocês entendam como é que funciona isso. No caso, quando eu observo apenas a mecanização agrícola, porque hoje ela representa, como vocês mesmos viram, em média 65% do custo das despesas de uma propriedade agrícola. Ok? Então, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês um artigo, então aqui, gestão de mecanização, frotas e operações agrícolas. Aqui embaixo, para vocês saberem um pouco mais, tem alguns conceitos ali, tem a importância de se estudar a gestão de mecanização, tá? É uma revista aqui, a revista Agrimotor, de 2012, né? Eles levam em consideração ali o setor sucroalcooleiro, mas está muito bom esse artigo, então leiam para vocês saberem um pouco mais da gestão, do gerenciamento, tá bom? E também não se esqueçam de assistir aqui embaixo o vídeo para vocês entenderem como funciona mais esse software, o que ele é capaz de fazer, tá bom, galera? Terminamos aqui a nossa aula de mecanização agrícola. Então, agora vocês vão fazer a prova e boa sorte para vocês. Mas quem estuda não precisa de sorte, não é mesmo? Até mais, galera!